Ivan Dantas, mais uma vez aqui no nosso canal. E hoje trazemos conjunto dos números inteiros. Então vamos ver aqui, nessa videoaula, noções de conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros na reta numérica, ele é representado por essa letra, a letra Z. E ele é formado por números positivos e por números negativos. No meio fica o zero. O zero fica dividindo os números positivos e os números negativos. Os números positivos são os números naturais. Então, tendo depois do zero vem um positivo com sinal de adição, 2 positivo, 3 positivo, 4 positivo e ele é infinito. Então, os números positivos é representado com sinal de adição. Os números negativos é com sinal de subtração. Então, antes do zero vem menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Então, aqui está o conjunto, na reta numérica, os números positivos e os números negativos. Os números positivos, ele também está incluindo o zero, porque o zero nem é positivo, nem é negativo. Então, quando falamos representa os números positivos, podemos colocar o zero, mais 1, mais 2, mais o 3, mais o 4 e o infinito. Os números negativos, podemos começar pelos infinitos, aí menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e o zero. O zero também faz parte dos números negativo. Comparação entre números inteiros. Então veja só. A comparação é saber quem é maior do que quem. Então, entre dois números positivos. Entre dois números positivos, o maior está mais distante do zero. Então aqui eu tenho um exemplo. Quem é maior? 3 positivo ou 8 positivo? Quem está mais distante do zero é o 8 positivo. Então, o maior deles dois é o 8 positivo. Esse aqui, quem é maior, 27 ou 15? Não se observa o sinal de adição, pois não é necessário. Então, os números positivos não é obrigado colocar o sinal de adição, o sinal de positivo. Então, quem é maior, 27 ou 15? É o 27. O 27 está bem mais distante do zero do que o 15. Então, quem é maior, 27 ou 15, é o 27. Entre dois números negativos, a comparação entre dois números negativos, o maior é aquele que está mais próximo do zero. Então, por exemplo, quem é maior? Menos 3, ou seja, 3 negativo ou 5 negativo. Então, quem está mais próximo do zero é o menos 3, é o 3 negativo. Está mais próximo do zero do que o 5 negativo. Então, essa resposta aqui é o 3 negativo. Quem é maior, 27 negativo ou 15 negativo? Quem está mais próximo do zero é o 15 negativo. Então, a resposta é menos 15 ou 15 negativo. Entre um número positivo e um número negativo não se discute. O maior é sempre o número positivo. Então, por exemplo, quem é maior? Menos 3, ou seja, 3 negativo ou 5 positivo? Aqui não tem o que se pensar. A resposta é o número positivo. Então, entre dois números, um positivo e um negativo, o maior é o positivo. Mais 1 ou menos 328, ou seja, quem é maior? 1 positivo ou 328 negativo? É o 1 positivo. Então, 1 positivo é maior do que qualquer número negativo. Temos aqui uma observação, olha. O número 0 é maior que qualquer número negativo. Então, o 0 ele é maior que qualquer número negativo. Já o número 0, ele é menor que qualquer número positivo. Então, o 0, o 0, ele é maior que qualquer número negativo. Ele faz o papel de número positivo. Então, vamos ver aqui esse exemplo, Quem é maior? 0 ou mais 27? Então, aqui é um número positivo. Então, entre o número positivo e o zero,
o maior é o número positivo. Então, entre 0 e 27 positivo, o maior é o 27 positivo. Entre o 27 negativo e o 0, então o maior é o 0. O 0 é maior que qualquer número negativo. Então, a resposta aqui é o 0. Agora, vamos ver, números opostos ou simétricos. O número oposto é aquele que está à mesma distância do outro. Ou seja, ele é positivo, o outro é negativo, mas tem o mesmo valor, a mesma quantidade. Por exemplo, qual o oposto ou simétrico de mais 3? Quem tem a mesma distância do 3 positivo é o 3 negativo, ou seja, é o próprio número trocando apenas o sinal. Então, essa resposta, o oposto de 3 positivo é 3 negativo. O oposto de 7 negativo é o 7 positivo, ou seja, só troca o sinal. O valor absoluto ou módulo é o valor de quantas unidades ele vale na reta numérica. Por exemplo, o 3 positivo ele vale 3 unidades. O 7 negativo, esse 7 negativo, também ele vai valer 7 unidades. Então, o módulo ele não tem sinal, é a quantidade. E ele é representando, você coloca entre duas barras, então é mais 3. E o resultado desse módulo é o valor absoluto, ou seja, quanto ele vale? Ele vale 3. Ele não é nem positivo, nem é negativo. Então, tira-se o sinal do número. Então, é quantas unidades ele vale. Então, o módulo de 3 positivo é 3. O módulo de menos 7, o módulo de 7 negativo, coloca entre as duas barras, que é igual a 7. Então, não importa se o número é positivo ou negativo, o módulo é o valor das unidades dele, certo?